É fato que a ciência pode explicar muitas coisas que encontramos na natureza, mas, de vez em quando, algum fenômeno inexplicável confunde todos os cientistas. De sons misteriosos a árvores contorcidas, os cientistas têm descoberto coisas que definitivamente não sabem o que é. Então fica aqui comigo que hoje vou te mostrar 8 dos fenômenos mais estranhos que a ciência simplesmente não sabe explicar. Meu nome é Diego e seja bem-vindo a mais um vídeo do Imaginário Curioso. Número 8. Luzes de Marfa. Marfa é uma pequena cidade no meio do deserto no oeste do Texas. E por lá, por muitos anos, os residentes relatam ver misteriosas luzes brilhantes que aparecem no céu durante a noite. De acordo com testemunhos oculares, as luzes conhecidas como luzes de Marfa parecem ser do tamanho de bolas de basquete e variam na cor, podendo serem brancas, azuis, amarelas, laranjas e até vermelhas. As luzes ficam pairando e tremeluzindo no céu, e às vezes se dividem em mais de uma. Não existe previsão de quando as luzes de Marfa vão aparecer e não tem época específica ou consistente no ano ou evento climático que causa sua aparição, que torna ainda mais difícil de ser explicado. Os primeiros relatos da aparição das luzes foram por volta do ano de 1883, e as pessoas achavam que eram de fogueiras das tribos nativas americanas. Mas nas proximidades onde as luzes apareciam, não havia qualquer indício de fogo. Alunos da área de física da Universidade do Texas conduziram um estudo que tentava explicar as luzes e chegaram à possível conclusão de que elas fossem ilusões de ótica, resultante da variação de temperatura do ar, mas até hoje isso não foi provado. Outras teorias alegam que as luzes são o resultado de combustão de gases que são emitidos das reservas de gás natural existentes ali no oeste do Texas. E ainda existe aqueles que julgam serem aparições extraterrestres e até mesmo coisas sobrenaturais. Número 7. Segundo Sol. Em 2011, muita gente notou que quando olhava para o céu lá na China, estava vendo uma coisa muito estranha. Era possível ver dois sóis em pleno fim de tarde. Um sol era meio difuso e laranja, e o outro sol era o que a gente costuma ver todos os dias. Os dois sóis apareceram um ao lado do outro, e obviamente, se ele está aqui nessa lista, não foi totalmente explicado pela ciência. A imagem do sol duplo acredita-se ser um efeito de extrema refração óptica rara, como uma miragem. Teoricamente, um conjunto muito específico de circunstância teria que ocorrer para criar essa ilusão. Ou então, poderia ser refração de luz por causa do gelo, o que é muito mais comum. Mas, naquele dia, não havia nem possibilidade de ser isso, porque era um dia claro e sem nuvens. Número 6. Charuto do Diabo. O charuto do diabo é tecnicamente um cogumelo, mas que cresce no chão mesmo, ao contrário da grande maioria dos outros cogumelos que crescem geralmente em casca de árvores e outras matérias vegetais em decomposição. Ele tem a aparência de um charuto quando está fechado, e quando se abre faz lembrar uma estrela, o que leva ao seu outro nome, Estrela do Texas. Quando o fungo se abre, ele tem de 7 a 4 segmentos, e nesse ato ele libera um tipo de fumaça que é cheia de esporos. Mas a parte estranha ainda não é essa. O que torna esse cogumelo ainda mais esquisito é que esses fungos só crescem em regiões muito remotas, no Texas e no Japão, e esses lugares estão a 11 mil quilômetros de distância. Para piorar um pouco mais, o charuto do diabo escolhe somente um tipo de ambiente para nascer. No Japão, ele só cresce nas proximidades de raízes mortas de carvalhos, e no Texas, ele só cresce nas raízes mortas de olmos. Como e por que o mesmo organismo vive em dois ambientes completamente diferentes e ainda separados pelo Oceano Pacífico ainda tem confundido os cientistas. Número 5. Nuvem Glória da Manhã. As nuvens Glória da Manhã já foram vistas em vários locais ao redor do mundo, mas lá na Austrália é o único lugar no mundo onde essas nuvens podem ser previstas na previsão do tempo com precisão. Previstas na previsão do tempo. Uma nuvem Glória da Manhã é uma nuvem em forma cilíndrica que pode chegar até 1000 km de comprimento e de 1 a 2 km de largura,
e pode se deslocar a uma velocidade de 60 km por hora. Geralmente ela se forma de 100 a 200 metros de altura do chão, e os meteorologistas ainda não conseguem explicar totalmente a sua origem. A teoria mais aceita atualmente é que esse fenômeno acontece quando há choque de ventos em direções contrárias com temperaturas, umidade e altitude específica, soprando de forma contínua. Mas isso ainda é uma questão a ser discutida, pois essas nuvens já foram vistas uma ao lado da outra, impossibilitando que fosse formação por causa de ventos contrários. Essas nuvens que se formam entre o fim da madrugada e o início da manhã podem durar várias horas, se desfazendo com o aumento da temperatura à medida que o Sol vai subindo no céu. Número 4. Taos 1. Residentes de uma pequena cidade no Novo México chamada Taos relataram ter ouvido um zumbido muito incomum. O zumbido baixo, conhecido como Taos 1, foi relatado pela primeira vez no início da década de 1990, e professores da Universidade do Novo México conduziram uma pesquisa para obter mais informações dos residentes. Dos que foram entrevistados sobre o som, apenas 2% relataram terem ouvido o barulho. Para eles, esse zumbido pode ser ouvido geralmente das 8 da noite às 9 da manhã. Alguns equipamentos de captação de áudio já foram instalados no local, inclusive dentro das casas, mas ainda nada foi detectado. Há quem diga que esse som possa vir diretamente do centro da Terra, e outras pessoas atribuem esse zumbido à base da marinha que estão em Michigan e Wisconsin. Mas essa teoria já foi descartada, já que esses locais estão a mais de 2.300 km de distância de Taos. Há também outras teorias mais malucas que alegam serem sons de OVNIs e até mesmo tentativa de controle mental por parte do governo. Número 3. Florestas dançantes. Lá na Rússia, existe uma floresta conhecida como Floresta Dançante. Mas as árvores ficam mesmo dançando por lá? Claro que não, né? Na verdade, muitas árvores da Floresta Dançante possuem tronco retorcido de uma forma nada natural, formando arcos, curvas estranhas e até mesmo espirais. E a causa disso é um mistério até hoje. Essas árvores foram plantadas em 1960 para estabilizar a areia que havia no solo. As teorias para isso acontecer são as mais diversas. Alguns afirmam que a areia solta fez com que as árvores ficassem instáveis, por isso cresceram de forma torta. Outros dizem que as mariposas nativas no local danificaram as árvores lá nos seus estágios iniciais. Alguns culpam o vento forte, mas se isso fosse verdade, todos os coqueiros das praias seriam tortos, já que o vento no litoral é praticamente ininterrupto. Outros alegam que foi manipulação humana, e alguns afirmam que o local é um ponto de conflito entre energias positivas e negativas, e isso causa a deformidade nas árvores. Enquanto os cientistas estão nesse impasse, me fala aqui embaixo nos comentários o que você acha que aconteceu com essas árvores para que elas crescessem assim. Número 2. Cratera Potomsky. A cratera Potomsky tem confundido os cientistas por décadas. Ela está localizada na Sibéria, a 360 km de Bodaibo, que é a cidade mais próxima. A cratera também é chamada de Ninho de Águia de Fogo, e as pessoas temem que o lugar tenha poderes sobrenaturais. O monte onde a cratera está tem 160 metros de diâmetro, 40 metros de altura, e no seu centro tem um monte menor de mais ou menos 12 metros de altura. A cratera Potomsky foi descoberta em 1949 pelo geólogo russo Vadim Kopaka, que acreditou que a cratera era resultado da queda de algum corpo celeste. O meteorito Tunguska, que caiu em 1908, foi o provável candidato, mas a teoria foi descartada depois que alguns testes foram feitos e a cratera foi datada e tem mais de 500 anos de existência. Várias outras teorias sobre a cratera surgiram ao longo do tempo, incluindo a ideia pra lá de maluca que uma estrela de nêutron tenha caído no nosso planeta. Outra teoria alega que a cratera foi criada pela expulsão de gases vulcânicos, mas não existe nenhum outro indício que tenha atividade vulcânica naquele local. O que deixa ainda mais estranho é que no monte e dentro da cratera não há vegetação, mesmo ela estando praticamente dentro de uma mata bem fechada. E as árvores e plantas que estão ao redor dela crescem mais que as demais árvores do local, por causa de uma alteração de níveis de radiação que
que a cratera emite. Número 1. Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas já gera curiosidade por sua profundidade e pelo ser humano nunca ter conseguido definitivamente explorar suas profundezas. Ela é uma depressão no fundo do Oceano Pacífico com mais de 11 km de profundidade, 69 km de largura e 2.500 km de comprimento. Como se não bastasse ser uma região absurdamente profunda, onde nenhum mísero raio de sol consiga chegar nem a 1/4 de sua profundidade, a Fossa das Marianas ainda funciona como uma câmara de som. Mesmo que ela seja muito grande, a área oceânica ao redor dela é infinitamente maior. Ainda assim, muitos sons são captados dentro da fossa, incluindo o som de navios que passam lá na superfície, barulhos de tornados, ruídos de terremotos e sons de muitos animais se comunicando. Tirando esses sons conhecidos, o lugar também emite gemidos baixos, guinchos agudos e estrondos que os cientistas não fazem ideia do que são. E esses sons geralmente têm tons assombrosos e misteriosos, que levam alguns a pensar que o local pode ser muito além do que uma colônia de criaturas marinhas estranhas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá aquela força para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Tchau!